Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a 9ª lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Juízes e Ruth, com o tema O Caos Religioso de Israel. E o texto para leitura em classe está no livro de Juízes, capítulo 20, do verso 1 ao verso 20. Os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o levita e sua concubina. Segundo, vingança contra Benjamim. E terceiro, consequências do genocídio. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, reconhecer nossa imperfeição moral. Segundo, suplicar a Deus que nos santifique. E terceiro, crer em Jesus como nosso mediador. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 19, 20 e 21 do livro de Juízes, que somados ao comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Mais uma vez, meu muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã. E a você que ainda não é inscrito e quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue expandindo e mais vidas ainda sendo alcançadas para o reino de Deus, seja bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. E se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Vamos ao nosso comentário de hoje. Na introdução, o escritor diz o seguinte: esta segunda história da parte final do livro de Juízes tem semelhanças com a história de Mica, a história da lição de número 8 que nós já comentamos, como a participação de um levita e a ausência de inimigos externos. Porém, é muito mais chocante pelo nível de crueldade e degradação moral demonstrado. A mensagem do autor é gritante. Israel precisava de um rei segundo o coração de Deus para restaurar a adoração e mostrar à nação o caminho correto aos olhos de Deus. Esse episódio está registrado em Juízes, começando do capítulo 19, do verso 1 até o capítulo 21, no verso 25. Um relato que Israel fazia o que bem queria, cada um fazia o que bem parecia melhor aos seus olhos. O primeiro tópico, o levita e sua concubina. Juízes 19, do verso 1 a 30, a história começa como um tom leve, como uma briga boba de casal e um sogro exageradamente gentil, mas toma rumos cada vez mais catastróficos, revelando que, a começar pela classe levita, toda a nação de Israel perdera sua identidade como povo santo, esquecendo-se dos altos padrões morais da lei de Moisés. O salmista, no Salmo 14, verso 3, ele diz que não havia um justo sequer. O primeiro subtópico, a concubina de Judá. Juízes 19, verso 1. O relato diz que um homem, levita, ele vem de lá das montanhas de Efraim para a cidade de Belém, de Judá, e toma uma mulher como sua concubina e vai para as terras de Efraim novamente. E lá em Efraim existe essa discussão e ela retorna à casa do seu pai. Depois de 4 meses, esse homem vem de Efraim para Belém de Judá para reatar esse relacionamento com a sua mulher. E é aí que o pai desta mulher trata esse homem divinamente bem. Por que será? No verso de número 2, o texto diz que o caso desta mulher abandonar Efraim e voltar para Belém de novo é porque ela cometera um adultério contra o seu marido. E só depois de 4 meses é que esse marido vem atrás dela de novo para reatar esse relacionamento com a sua concubina. O concubinato, irmãos, era uma relação em que predominava a satisfação sexual do homem e a procriação sem o compromisso de amar e respeito mútuo do casamento. Não havia essa preocupação de respeitar, de amar, respeitar o relacionamento, não havia muito esse compromisso. O objetivo principal era qual?
satisfazer os desejos sexuais do homem e procriar. Nós trabalhamos alguns assuntos em lições anteriores dizendo de que o objetivo desses homens com suas concubinas era ter filhos, porque quanto mais filhos, mais poderoso ele se tornava. Esse tipo de prática, embora socialmente aceita desde a época dos patriarcas, jamais foi aprovada ou estimulada por Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Ao contrário, sempre foi sinal de complicação para Abraão, para Jacó, Davi e Salomão. Quando observamos a história de Abraão, no capítulo 16 do Gênesis, quando ele tem esse relacionamento com a sua serva Agar e a torna uma concubina, gerando-lhe o filho Ismael. E quando Deus cumpre a promessa com Abraão, dando a ele o seu filho legítimo, da sua mulher legítima, Isaque, que vai ser agora o herdeiro de Abraão, esses dois filhos, eles se tornam inimigos declarados. E segundo a palavra de Deus e o que nós presenciamos hoje, até os dias de hoje, ismaelitas e israelitas não se dão bem, continuam inimigos declarados. Quando a gente olha para Jacó, que o texto também se refere, Jacó, ele trabalha 14 anos da sua vida por uma mulher que ele amava muito, podemos dizer assim, a mulher dos seus sonhos. Mas quando essa mulher lhe dar um filho, ele já tinha outros 10 filhos, resultado do relacionamento com a sua outra mulher e suas concubinas. E a chegada desse filho vai trazer um transtorno a ponto de que esses 10 irmãos, filhos dessas outras mulheres, vão vendê-lo, José, para o Egito, para uma caravana de ismaelita que vai levar José como escravo ao Egito. E quando a gente olha para Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 13, Davi ele chora a morte de Aminon, que estuprara a sua irmã Tamar e fora morto por Absalão. E quando falamos de Salomão, no capítulo 11 do primeiro livro de Reis, ele tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Entre elas estava a filha de Faraó, algumas mulheres moabitas, Armonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. E qual foi o resultado disso? Na sua velhice, Salomão volta as costas para Deus e ele se curva a Astarote, a Quemos e a Moloque. Tudo isso porque ele entregara o seu coração às suas concubinas e esquecera-se do Senhor. Todos esses fatos que nós mostramos aqui, que o escritor relata para nós, são fatos de resultados de homens que se envolveram com suas concubinas. Apesar disso, vemos essa situação sendo regulamentada pela lei de Moisés com o fim de proteger a mulher cujo marido fosse polígamo. Escute, irmãos, regulamentada, não aprovada, conforme está registrado no Êxodo capítulo 21, do verso 7 ao verso 11. Segundo subtópico, abuso sexual em Gibeá. Nesse ponto do comentário, o escritor faz um relato de que esse homem sai da casa do seu sogro no 5º dia que ele está ali sendo recebido por ele e vem em direção à tribo de Efraim, às montanhas de Efraim, a sua casa. Mas o percurso era longo e o tempo era curto e ele resolve pernoitar em Gibeá, que está nos termos de Benjamim. Mas os homens de Gibeá não receberam aquele viajante, aquele levita com a sua concubina, seus servos, seus animais. E ele fica na praça. E quando a noite está chegando, surge ali um senhor de idade, que segundo o texto diz que também ele era um efraimita, e estava peregrinando em Benjamim, morando na cidade de Gibeá. É esse homem que acolhe esse levita viajante, leva para sua casa. E quando eles estão lá, já na alimentação, já alegrando o seu coração, os homens de Gibeá chegam na porta e dizem: nós queremos que bote esse homem daí da tua casa para fora, porque nós queremos conversar com ele. O texto diz que aquele senhor, naquela época, era tratar com muita dignidade o viajante. Quando você hospedava, você se sentia privilegiado de hospedar um viajante na sua casa. E você tratava com todos os cuidados possíveis.
E aquele senhor diz assim: meus irmãos, não façam isso. Eu tenho uma virgem, uma donzela, eu coloco ela para fora, para que vocês usem, faça dela o que vocês bem quiserem. Mas, por favor, não faça nada com esse homem. Um outro texto referente a esse, irmãos, está lá no livro de Gênesis capítulo 19, quando o anjo do Senhor chega na cidade de Sodoma para tirar Ló do meio do pecado, daquela imoralidade que existia em Sodoma. E o texto diz que os homens de Sodoma chegam na casa de Ló e pedem: nós queremos esse homem daí. Esses homens que estão na tua casa, bota eles para fora. E Ló diz: meus amigos, não façam isso. Eu hospedei eles aqui, eu tenho 2 filhas virgens, 2 donzelas. Eu coloco elas à disposição para vocês. Façam dela o que vocês quiserem. Menos com esses homens, não façam nada. Mas aqueles homens disseram: nós não queremos a tua filha, nós queremos a esses homens. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor, naquela noite, cegou aqueles homens, e eles passaram a noite rodando aquela casa e não conseguiram achar a porta, até que o dia amanheceu, para que os anjos tirassem Ló daquela cidade e livrassem daquela situação. Mas a mesma coisa, meus irmãos, não aconteceu em Gibeá. O texto diz que a maldade dos homens prevaleceu. Aquela cidade havia se tornado uma Sodoma dentro de Israel. E eles insistiram, e aquele senhor colocou aquela concubina daquele viajante para fora da sua casa, e eles pegaram essa mulher, usaram e abusaram. O texto diz que eles estupraram durante a noite toda, num estupro coletivo. E quando o dia já vinha amanhecendo, então eles abandonam aquela mulher e vão embora. E aquela mulher chega ainda na porta daquele homem, daquele senhor, ainda coloca as suas mãos sobre o limiar, ou seja, sobre o batente da porta, num ato de desespero, dizendo: talvez, socorro, me ajude, alguém faça alguma coisa por mim. Mas o seu companheiro, o seu marido, ele dormia o seu sono tranquilo, e não estava nem um grama preocupado com ela. Mas quando o dia amanhece, que ele abre a porta e vê aquela mulher ali, ele ainda, sem usar de misericórdia, sem um tom de compaixão, ele ainda diz assim: bora, levanta, eu tenho pressa, nós precisamos chegar. E é aí que ele recebe a resposta que ele merecia: o silêncio da morte daquela mulher. E ele percebeu que ela tinha morrido. O texto diz que ele ficou muito revoltado. Não revoltado por causa da morte da sua concubina, mas revoltado por causa do atentado contra ele, de tirarem de suas mãos aquele patrimônio. Violência sem precedente. Capítulo 19, verso 30. O texto diz que ele pega aquele corpo sem vida, coloca sobre o seu jumento e caminha 36 quilômetros até chegar na sua cidade, na sua terra, na sua casa em Efraim. E quando ele chega em Efraim, ele pega o seu cutelo e divide aquela mulher em 12 pedaços e distribui cada um desses pedaços entre as 12 tribos de Israel. E o que é que ele queria mesmo com isso, meus irmãos? Segundo o texto, ele desejava vingança e esperava que o povo de Israel tomasse as suas dores. Era isso que ele queria. E segundo o escritor diz que, se fosse hoje, né, meus irmãos, na era digital, esse fato é um daqueles fatos que, com certeza, apareceria em toda a nação, em todos os telejornais. E quantas pessoas ainda pegariam uma carona para, quem sabe, através da desgraça de alguém, ainda ter os seus 15 minutos de fama, seus 15 minutos de glória. Independente, não quero saber se vai trazer benefício ou malefício. Eu quero meu momento na internet, meu momento de glória. Eu quero os milhões de curtidas no post que eu estou fazendo. Era mais ou menos por esse caminho. O levita, sem dispor desses recursos tecnológicos, toma uma decisão perturbadora. Diante deste fato, meus irmãos, o efeito viral foi alcançado, mas a custo de quê? Vamos para o segundo tópico: vingança contra Benjamim. Juízes capítulo 20, do verso 1 ao verso 48. Toda a nação de Israel, tomando conhecimento do fato de que esta mulher
esta mulher fora dividida em 12 pedaços, e que cada uma tribo recebe um desses pedaços. Eles se reúnem em Mispa, no lugar onde tinham uma referência de presença de Deus. Reúnem naquele lugar para chamar esse levita para explicar o que aconteceu. E segundo o texto, desta vez, os inimigos não eram os amorreus, nem os jebuseus, nem os heteus. Os inimigos eram os seus irmãos, os benjamitas. E quando o povo exigia os detalhes do caso, que está no verso de número 3, o levita cuidadosamente elaborou o relato para omitir aqueles que não favoreciam. Ele tem a preocupação de fazer um relato de maneira de que, no meio desse relato, não tenha nada que lhe comprometa. Queridos, todos nós, ao relatar um acontecimento polêmico que nos envolve, nós somos tentados a minimizar a natureza daquilo que não nos é favorável. O escritor até diz que precisamos ser transparentes e humildes, admitindo-nos os nossos erros e deixando para trás, tendo certeza de que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Segundo subtópico, guerra civil, Juízes 20 e o verso 10. O texto diz que eles tomaram 10 homens de cada 100 da tribo de Israel, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000. O que é isso? Eles reúnem lá nessa cidade, em Mispa, 400.000 homens de Israel. Qual o objetivo? Nós precisamos encontrar esses malvados, esses homens cruéis que fizeram esse assassinato, e nós queremos extirpá-lo do meio de Israel. E eles mandam um mensageiro para Benjamim dizendo: dá-nos esses homens em nossas mãos. Nós queremos tirar esse mal do meio de Israel. O mal, porém, estava enraizado no coração de todo o povo, inclusive daqueles que desejavam fazer justiça. Os benjamitas, porém, optaram por proteger os infratores. E como uma tribo estava de alguma forma ligada em laços parentescos, o que estimula a cumplicidade. E baseado, meus irmãos, nesse comentário, nesse ponto do comentário, de que Benjamim encobre todos esses fatos, fica-nos o alerta de como comportamentos contrários à palavra de Deus, que estão socialmente consolidados, podem nos levar a resultados desastrosos, até mesmo como uma nação. É o que aconteceu. Por causa daquele comportamento da tribo de Benjamim, acontece um caos em toda a nação de Israel. Terceiro subtópico, Benjamim é arrasada. O escritor diz que eles mataram todas as mulheres e crianças e animais domésticos da tribo de Benjamim. Mas vamos voltar um pouquinho na história. No livro de Juízes, capítulo 20, do verso 15 e 16, diz que em Benjamim eles tinham 26.000 homens que eram bons de batalha. Homens que podiam dar a espada na mão deles, que eles resolviam o problema. Mas lá em Gibeá tinha mais 700 homens canhoto que lançavam a funda. E eles se preparam, porque agora Israel está vindo com 400.000 homens contra nós e nós vamos nos defender. E eles tinham uma certa vantagem, porque eles estavam em cima no monte. Israel estava lá embaixo. E quem estava embaixo, para atingir quem está lá em cima, tinha que se dividir. E eles se dividem, Israel se divide para poder fechar o cerco. No primeiro dia, eles perderam 22.000 homens. Está registrado no livro de Juízes, capítulo 20, e no verso 21. No verso 25, no segundo dia, eles perderam mais 18.000 homens. E eles entram agora em parafusos, em desespero. Mas quando chega no verso de número 26, a Bíblia diz que todo o povo de Israel, todo o exército de Israel chorou diante do Senhor, jejuaram e ofereceram sacrifícios e holocaustos ao Senhor diante a arca do concerto do Senhor. E eles vão para o jejum, para a oração, para o choro, para a lágrima. Senhor, nós já perdemos 2 vezes, 2 dias de perda. E o que é que nós precisamos fazer? Queridos, à luz do comentário, esse sacrifício, esse jejum, esta oração, ele tinha como o intuito remover a culpa daquilo que eles tinham feito de errado. Era como se estivesse dizendo: olha, Senhor, nós estamos limpando a casa e estamos em busca do teu favor, do favor divino por nós. Era isso que eles estavam fazendo. Eles saem o terceiro dia para a batalha.
E nesse terceiro dia, o Senhor entrega Benjamim na mão deles. E eles conseguem derrotar esses homens. E que quando eles se verem derrotados, eles começam a fugir. Israel pressiona e escapa deles somente 600 homens que fugiram lá para as cavernas das penhas que está em Rimon. E lá eles ficaram, 600 homens. É aqui, queridos, que nós vamos perceber essa situação de Benjamim sendo arrasada. Porque os homens de Israel, mesmo vendo que eles conquistaram o objetivo deles, eles destruíram aqueles praticamente 26 mil homens de Benjamim, eles estão com fome de guerra. Eles descem para a tribo e lá eles matam mulheres, crianças, matam os animais domésticos e no final, ainda não satisfeitos, eles tocam fogo na cidade. É aqui que o texto conclui mostrando sobre Benjamim é arrasada. Mas vamos para o terceiro tópico, consequências do genocídio. Está no capítulo 21, do verso 1 ao 25. Após eles dizimarem quase uma tribo toda, os israelitas questionam a culpa de Deus por ter aberto brecha entre eles. Deus, e agora, Deus? O que tu fizeste? Abriu aqui uma brecha entre nós. Está no verso 3 e no verso 15 do capítulo 21. Nós quase perdemos uma tribo toda. Ou perdemos porque morreu todas as mulheres. Ficou somente 600 homens lá escondidos. E como é que eles vão procriar? Na verdade, não foi Deus que fez isso. Foi uma decisão deles. No verso 9 do capítulo 20, eles se reuniram no conselho e disseram, é isto que faremos, vamos eliminar Benjamim. Já que eles não concordam de entregar simplesmente os homens maus que estão no meio deles lá, nós vamos eliminar toda a tribo. E eles fazem isso. Após o massacre, eles não se arrependeram de seus excessos na guerra. Ao contrário, suas decisões levaram a novas atrocidades. Como assim, pastor? Primeiro subtópico, ele fala de problema dos juramentos. Eles fizeram 2 juramentos. Primeiro juramento que eles fazem, irmãos, é dizendo assim, nós vamos destruir e nós não vamos dar nossas filhas para eles, para aqueles que escaparem. Nós vamos destruir tudo e não vamos dar nossas filhas para ninguém, para a tribo de Benjamim. Porque as tribos poderiam casar pessoas de uma tribo com pessoas de outra tribo, mas aqui não. Agora acabou. Nós não daremos. Mas eles fazem outro juramento, quando eles conclamam todas as 11 tribos de Israel, dizendo, todos nós, os homens de guerra, nós vamos contra Benjamim e vamos destruí-los. E quem não for para a batalha, nós, quando voltarmos de lá, nós vamos acertar as contas. Sabe, meus irmãos, no verso de número 5, está relatado sobre isso no capítulo 21. E agora, quando eles verem a besteira que eles fizeram, a crueldade, a maldade, eles começam a perceber, e agora o que a gente faz para consertar o erro que nós fizemos? Eles vão cometer outro erro. Qual é o outro erro, pastor? Vamos ver se a gente encontra alguém que a gente possa tomar como bode expiatório para resolver esse problema. E aí descobre uma cidade por nome Jabes Gileade, que está na meia tribo de Manassés, aquém do Jordão, lá na Cisjordânia, a Cisjordânia. Essa cidade, os homens de lá não vieram para a batalha. E eles reúnem 12 mil homens e vão lá e eliminam todos os moradores daquelas cidades, com uma exceção. Todas as virgens que nunca se deitaram com homem algum, essas vocês não matem, separem. Mas o restante matem todo, homens, mulheres, crianças, animais, matem tudo, acaba com tudo. É o preço da desobediência deles, de não terem ajudado nós. E o que eles fazem? Eles fazem exatamente isso e trazem essas 400 virgens de lá. É o tanto de mulheres que eles fizeram na pesquisa e encontraram que elas eram virgens que ainda não tinham nenhum relacionamento com nenhum homem. Queridos, para quê, pastor? Essas 400 mulheres, eles trazem de lá. E agora vão lá nas montanhas, na penha de Rimon, chamar aqueles homens que já estão há 4 meses amotinados lá, com medo, desesperados. E eles pedem, saiam, meus irmãos. Nós viemos aqui para reconciliar com vocês. Nós estamos trazendo 400 virgens para entregar para vocês. E eles saem de lá, talvez ainda assim meio espantado, olhando para um lado, olhando para o outro, para ver se era verdade mesmo. Era verdade.
400 mulheres, e eles entregaram aquelas 400 donzelas. Imagina a crueldade. Essas 400 donzelas, elas perdem mãe, perdem pai, perdem irmão, perdem tudo que é parente de lá da sua cidade. E são entregues sem o direito de falar absolutamente nada. Entrega para aqueles 400 homens. Mas o problema ainda não foi resolvido, porque a poligamia não se aplicava também para as mulheres, só aplicava-se para os homens. Porque se aplicasse também para as mulheres, estava resolvido, né, irmãos? 200 virgens dessa casava com 2 homens, e 200 com um cada um, pronto, estava resolvido. Mas não se aplicava. Então 400 homens recebem essas 400 virgens, mas fica 200 ainda sem ninguém. É aqui que o texto vai mostrar soluções mais problemáticas ainda. A hipocrisia é clara. Após supostamente vingar a morte horrenda de uma mulher violentada, massacrando todas as mulheres de uma tribo, a solução para o impasse de seus 2 juramentos precipitados foi cometer mais assassinatos, dizimar mais uma cidade e mais mulheres, raptar moças virgens de 2 cidades, e tudo isso entre o próprio povo. O que é isso que eles fizeram agora, pastor? Primeiro eles raptaram essas 400 mulheres, ou seja, eliminaram uma cidade toda para consertar. Irmãos, um erro para consertar outro erro. Não funciona. Cada vez a situação vai ficando pior, mas ainda não está resolvido. O que vamos fazer agora? Já que nós juramos que não podemos dar nossas filhas. Mas nós precisamos resolver. É os nossos irmãos. A hipocrisia era tamanha. Tinham feito tamanho mal, não se arrependeram do que fizeram, mas eles têm 2 juramentos e também querem cumprir com os juramentos. Que agora tem as festas principais de Israel, que poderia ser a festa de Páscoa, a festa de Pentecoste ou a festa dos tabernáculos que estaria para acontecer. O escritor não deixa claro qual seria das festas, mas possivelmente a festa dos tabernáculos, que está acontecendo lá em Siló. A Siló é cercada por vinhas. E esses líderes de Israel chamam esses 200 homens de Benjamim, que estão lá há 4 meses sem mulheres, e diz assim, olha, está acontecendo agora a festa dos tabernáculos, e lá vai ter muita bebida, vai ter comida, vai ter danças, porque as mulheres também dançavam naquela época, e não dançavam mulher com homem, mas elas dançavam só. E ele diz, vocês vão se esconder lá nas vinhas, ficam lá amotinados nas vinhas, que ninguém veja vocês. E quando a festa acontecer e que as donzelas começarem a beber e estiverem dançando, alegre, todas muito alegres, vocês então saiam da vinha e raptem 200 mulheres, roubem e levem elas com vocês. É isso aqui que nós estamos determinando para vocês. Queridos, e assim eles fazem. Quando aqueles pais de família, aquelas mães de família, sentem a falta, vê suas filhas sendo roubadas, sendo raptadas, não tem para quem recorrer. Recorrer para quem, pastor? Para os líderes, então. E quando elas chegam com esses líderes, sabe qual é a resposta? Meus irmãos, por amor de nós, tenham misericórdia deles. Deixe, eles precisam de mulheres para ele. Queridos, esta era a situação do caos de Israel. E segundo o escritor diz que isso aqui já é após o período do último juiz que o livro de Juízes relata. No terceiro subtópico, ele fala da transição dos juízes para o reinado. Juízes 21, verso 25. Israel agora está se preparando para receber um rei, porque só o rei poderia resolver. É no caso de Davi, que vem, que restaura a adoração em Jerusalém e preparou o cenário para a construção do templo pelo seu filho Salomão. Na próxima lição, nós vamos estudar já sobre Ruth, o próximo livro, que ele dá uma sequência a esse trabalho dos juízes. É Ruth que vai mencionar sobre o avô de Davi, que vai ser esse rei de Israel. Depois de Davi vem o seu filho Salomão, que também traz muita riqueza para Israel, um homem muito rico, um homem de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, ninguém semelhante a ele. Mas depois de Salomão, o texto diz que Israel se dividiu. E por causa dessa sua divisão, por causa do pecado, novamente, eles vieram ser exilados na Babilônia por causa dos seus pecados. E é lá na Babilônia que surgem então os profetas, como o próprio Isaías, que profetiza sobre o reino de Deus, sobre a terra, através da figura de um homem escolhido por Deus, que quebraria o jugo que pesava sobre toda a humanidade. Esse homem é o Messias,
Jesus, ungido pelo Espírito de Deus como libertador, não só de Israel, mas de toda a humanidade. Isaías 61, verso 1 a 3. Fechamos o comentário dizendo o seguinte: esse mesmo homem nos ensinou a orar e a agir diariamente para que esse reino seja estruturado na terra. Mateus capítulo 6, verso 10. E eu concluo, meus irmãos, com a aplicação pessoal, quando o escritor diz assim: a semelhança entre Israel no tempo dos juízes e a sociedade atual que nós estamos vivendo nos servem de sinal proclamar o reino de Deus nessa terra através da palavra e do exemplo é a melhor maneira de prevenir o caos total até a volta de Jesus. Querido colega, querido companheiro, querido professor, aluno, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário. Precisamos reconhecer nossa imperfeição moral. Precisamos suplicar a Deus que nos santifique e precisamos crer que só em Jesus é que nós temos um mediador perfeito que pode nos perdoar e nos transformar em uma nova criatura. Querido, Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.